Glória a Deus. Quantos estão felizes nesta noite? Amém. Quantos trouxeram a palavra do Senhor? Vou fazer o que o pastor faz. Pegue bem forte na sua mão direita ou esquerda, se você for canhoto. E dê um forte glória a Deus por ela. Aleluia. Agora abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Enquanto você achar, diga: Deus é maravilhoso. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 13. Antes eu quero te fazer uma pergunta. Você ama a obra do Senhor? Amém? Você pode dizer, levantar sua mão e dizer: eu amo a obra do Senhor. Aleluia. Agora fale para o seu irmão: você ama a obra do Senhor? Então responda. Glória a Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 13, fala sobre a primeira multiplicação dos pães. Leia junto comigo em pensamento. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Glória a Deus. Amém. Essa palavra é muito conhecida, muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre a primeira multiplicação dos pães, e não é a única, porque alguns capítulos após, você percebe uma segunda multiplicação com números ainda maiores. E nós já ouvimos várias vezes que se naquele lugar haviam 5.000 homens, provavelmente haviam outras 5.000 mulheres, e além dessas mulheres, crianças também. Porque uma grande característica da obra do Senhor, desde a igreja primitiva, é um grande número de discípulas, de mulheres seguidoras de Cristo. Amém? Onde estão as mulheres seguidoras de Cristo? Glória a Deus. Onde estão os homens seguidores de Cristo? Amém. E a palavra diz que Jesus, em determinado momento, como homem natural, como todos nós somos, sentiu-se um pouco cansado. Eu imagino que ele pregou o dia inteiro, curou os enfermos, esteve envolvido na obra do seu Pai, e ele toma uma medida um pouco estratégica de sair pela tangente, sair um pouco escondido. E ele pensa assim: bom, se eu começo e eu vou embora por aqui, pelo caminho, as multidões vão me seguir. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um barquinho e eu vou embora, só que eu vou parar do outro lado da beira da praia. E ele faz isso. Só que a multidão estava tão sedenta, tão necessitada de uma palavra que venha do Senhor, de um milagre nas suas vidas, que a multidão começa a seguir o barquinho, olhando de longe, beirando a praia, até se encontrar novamente com Jesus. E a palavra diz que Jesus se compadece da multidão e diz: eu vou me doar mais um pouco para eles. E dessa forma, se doando, ele começa novamente a curar os enfermos, expulsar os demônios e a falar das grandes maravilhas de Cristo, como assim alguém uma vez falou com você e falou comigo. E se hoje você está ouvindo pela primeira vez esta palavra, o Senhor hoje vai falar com você também. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. E nosso Senhor, a pessoa mais inteligente, mais sábia que já pisou nesta terra, percebendo a
a fome nas pessoas, percebendo o cansaço, após elas estarem todos os dias, ele disponibiliza uma ação sobrenatural para cobrir uma ação natural. Mas antes disso, ele deixa que os seus apóstolos sejam os que tivessem a iniciativa. Porque são eles que chegam até Jesus e ele fala: Senhor, fala para o pessoal ir embora, porque já está tarde, e depois eles começam a ir embora e não vão achar mais nada aberto pelas aldeias para comprar e vão passar fome. E Jesus, numa forma de testá-los, de conhecer o seu coração, lhes diz: mas por que vocês mesmos não dão a eles do que comer? E parece uma pergunta um pouco retórica, né? E eles falam: ah, Senhor, mas nós temos só 5 pãezinhos e alguns peixes. Em outras versões tem mais peixes, tem mais pães. Não é essa a questão. A questão é que a pergunta de Jesus parecia meio óbvia quando nós pensamos de forma natural, de forma humana. Mas Jesus não estava pensando de forma humana, porque ele estava já providenciando o milagre. E ele diz: então tragam esses peixinhos, e ora, e começa a repartir por toda essa multidão, e todos esses, eu creio, pelo menos mais de 10.000 pessoas comem pão e peixe e se saciam. E no final de todo esse grande milagre, ainda se recolhem 12 cestos cheios, com as sobras, né? Com tudo aquilo que sobrou. E uma das perguntas que eu sempre me fiz foi o seguinte: o que Jesus fez com essas sobras? O que os apóstolos fizeram com essas sobras de pão e peixe? Será que eles guardaram para depois? Será que eles jogaram fora? E o Espírito de Deus me disse que quando a gente vê o lado espiritual e procuramos o milagre, há por trás disso homens e mulheres fazendo a obra do Senhor. Hoje em dia, as igrejas estão cheias de pessoas, cheias de homens e mulheres buscando milagres. Não mudou quase nada desde a época de Jesus. Ainda pessoas continuam buscando a Deus porque precisam, porque tem alguma necessidade básica. Pode ser uma necessidade fisiológica. Vou falar um pouquinho sobre a pirâmide de Maslow, aqui lembrando um pouco das aulas de administração. Mas quando a gente estuda administração, nós estudamos que um psicólogo chamado Abraham Maslow, ele classifica as necessidades do ser humano em 5 estágios: necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, de estima e de autorrealização. E em alguma etapa, em algum momento das nossas vidas, nós podemos estar envolvidos em alguma dessas necessidades. Nós temos necessidades de diversos tipos. Temos as necessidades fisiológicas, que uma delas, por exemplo, é a alimentação. Precisamos nos alimentar o tempo todo. Só que existe uma grande diferença entre necessidade e desejo. Quando a gente fala em necessidade, e eu falo necessidade de alimentação, o que vem à minha mente é qualquer comida, não é? Nunca ouvi uma pessoa falar assim: ah, estou com fome de pizza, ou estou com fome de comer um hambúrguer. Isso é desejo. A necessidade ela pode ser saciada com qualquer alimento. E o alimento mais gostoso que existe, você sabe qual é? A fome. Quando você está com fome, você pode achar um pedacinho de pão velho que ficou guardado há alguns dias, e você vai amar aquele pedaço de pão. E você vai achar ele delicioso. E qualquer comida que for assim, você vai resolver essa sua necessidade natural ou fisiológica. Só que nós vivemos numa sociedade, numa era pós-moderna, consumista, que nos inculca, que nos incumbe, que nos impulsiona a desejarmos, às vezes, muitas coisas. Algumas realmente são necessidades, outras são desejos, e algumas coisas são totalmente superficiais, supérfluas. E você observa em algumas igrejas, em outras congregações, pessoas atrás de necessidades, sim, pessoas com doenças, pessoas com fortes necessidades espirituais, casamentos que não andam bem, problemas de saúde, doenças espirituais, doenças emocionais, doenças psicológicas, mas também vemos um monte de gente atrás de desejos banais. Ah, Senhor, eu preciso de um apartamento
em determinado lugar, em determinada região, mas tem que ser cobertura e a metragem mínima é tanto. Será que existe essa necessidade ou existe um desejo midiático, marqueteiro por trás disso? Muitas vezes, nós realmente temos essa necessidade, neste caso uma necessidade de segurança, de ter a casa própria. E Deus diz que Ele se compraz nos nossos sonhos. E nós, com certeza, você deve colocar os seus sonhos diante do Senhor. Mas Ele vai te dar a medida que Ele julgar suficiente para nós. E nós devemos aprender a nos contentar com aquilo que o Senhor nos dá. Não estou dizendo que você não deve lutar por seus sonhos, lutar por seus objetivos, você não deva investir em seus sonhos, batalhar, de certa forma ter uma ambição na forma boa da palavra, não aquela ambição negativa que se passa por cima de qualquer coisa, não aquela ambição maquiavélica, onde os fins justificam os meios, mas um desejo sim de ter as coisas e ter as coisas boas. Isso é totalmente válido para o cristão. Mas não podemos ficar frustrados se o Senhor não nos dá. Porque os apóstolos, meus queridos, eles fizeram uma escolha muito mais difícil do que aquela que a gente faz no nosso dia a dia hoje, no século 21. Os apóstolos tiveram que, em determinado momento, Jesus olhou para eles e falou assim, venha. E eles não tiveram tempo de fazer outras coisas, de guardar dinheiro, de deixar uma poupança, de organizar a sua vida. Simplesmente pegaram a sua cuia, as suas coisinhas, muitos deles nem isso pegaram e seguiram a Jesus. Mas teve também um jovem rico que quando ele mesmo foi buscar o Senhor Jesus, lhe disse, Senhor, eu quero te seguir, o que eu preciso fazer? O Senhor lhe disse, você cumpriu os mandamentos? Cumpro desde criança. Conhece a lei? Conheço muito bem, sou estudioso dela. Então só te falta uma coisa, vende todos os seus bens, dá aos pobres e vem comigo. Mas aí o jovem rico, ele pensou quanto os bens dele valiam, qual valor isso significava para ele, e ele não fez a mesma escolha que os apóstolos. Mas eu quero te motivar nessa noite a você fazer a escolha certa para a sua vida. Algum dia, em algum momento, você e eu decidimos por seguir a Cristo, amém? Quantos decidiram seguir a Cristo? Glória a Deus por isso. Mas às vezes isso não é suficiente. As multidões seguiam a Cristo, as multidões o acompanhavam, o procuravam, tocavam nas suas vestes, atrás de um milagre, atrás de uma porçãozinha de poder que viesse do nosso Senhor, mas nem sempre o serviam ou faziam a obra junto com Ele. E a minha palavra nessa noite é para que você não seja um discípulo, nem um seguidor dos 10.000, mas que você seja um dos 12 que recolhe as sobras. Amém? Eu fico imaginando a vida dos apóstolos, e aqui o Senhor me confirmando também, por que Ele mandou recolher? Bom, primeiro porque 10.000 pessoas comendo, derramando migalhas, derramando peixe, aquilo ia ficar uma bagunça, né? Você já chegou nessa igreja alguma vez e viu a igreja suja? Cheia de manchas, cheia de pão, de coisas? Nunca? Por quê? Porque é automático, depois que você vem para a igreja no domingo, às vezes alguns irmãos entram com os pezinhos meio sujos, suja tudo aqui, fica tudo aqui bagunçado, de repente para o próximo domingo já está tudo resolvido. Automaticamente se limpa, né? Não é assim. Há pessoas esforçadas, não só nesta igreja, mas em todo mundo, que a ocupação deles é levantar os restos, é recoletar os cestos após um milagre. Quantos aqui já foram abençoados em uma campanha? Quantos aqui já receberam um milagre? Quantos neste lugar foram abençoados com a palavra? Tivemos um louvor maravilhoso, você sentiu o Espírito de Deus tocar na sua vida, você foi tocado pelo Espírito de Deus, falou em língua, se alegrou, se quebrantou diante de Deus. Que grande bênção, que grande milagre. E vamos embora. E quem será que fica recolhendo a sujeira, limpando as coisas, fazendo o pós, fazendo a logística depois do milagre? São apóstolos, são seguidores de Cristo, são homens e mulheres que entregam sua vida de uma forma diferente.
Como eu disse no começo, tem tantas igrejas e tantos irmãos fazendo campanha. Não estou aqui para criticar nenhuma igreja, mas a gente percebe hoje em dia um evangelho muito superficial, muito fraco. Você conversa com as pessoas, elas não conhecem da Bíblia, elas não conhecem da palavra do Senhor, elas não têm experiências com Deus. Se você pede para alguém orar por algum enfermo, ela não sabe, ela não tem capacidade, mas às vezes tem 20, 30 anos que está na igreja. E não desenvolveu o apostolado, não desenvolveu o serviço ao Senhor. Quantas pessoas vão na igreja, precisam de alguma coisa, recebem a bênção, o Senhor é misericordioso, o Senhor entrega a bênção na sua mão, e ela vai embora e some, e não volta mais. Não fala de Jesus para ninguém, não lê a Bíblia, não faz nada disso. Mas eu quero te dizer que a porção melhor é recolher os cestos. E você já se perguntou por que eram 12 cestos? Por que eram 12 apóstolos? Cada um pegou o seu cestinho nas costas e começou. Aqui tem um pãozinho, aqui tem um peixinho. Agora, imagina recolher comida de 10 mil pessoas, ou mais. A gente não faz ideia. A Bíblia diz 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Será que eles fizeram isso em 10 minutos, 15 minutos, 12 pessoas? Você já viu uma multidão de 10 mil pessoas juntas ao mesmo tempo? Comendo? Você consegue imaginar 10 mil pessoas comendo? O que vira isso depois? Será que os apóstolos limparam automaticamente, pegaram a sua Hyper Mega Plus vassoura mágica do Polishop e passaram ali na relva e ficou tudo limpo automaticamente? Não, meus irmãos. Se a Bíblia fala que isso era quase no entardecer, à noite, Jesus ainda orou, curou discípulos, eles comeram. De madrugada os apóstolos estavam catando, estavam recolhendo os pãezinhos, os peixes que sobraram. Só que sabe qual que é a porção boa disso? Que depois de tudo isso a multidão ia embora. Aquele barulho, aquele auê, aquela coisa toda, aquele oba-oba, ia embora. E sabe quem ficavam? Jesus e os 12. Amém? E os 12 ficavam ali e falaram: Senhor, terminamos nossa tarefa, agora fala conosco, Senhor. Agora vamos sentar aqui e vamos descansar um pouquinho. Se o Senhor quiser dormir um pouco, o Senhor dorme, enquanto a gente vai recolher os cestos. Mas depois o Senhor acorda de novo e conta de novo aquela história. Conta como é que são as coisas. Fala para nós, Senhor, como é que é. Os irmãos estão me entendendo? E os apóstolos, não por poucas vezes, a Bíblia fala de João. Jesus sempre assentado à mesa. Assentado não, porque os judeus eles se deitavam, né? eles se reclinavam à mesa. A mesa era baixinha. De vez em quando, João estava pedindo colo para Jesus, encostado no peito. E será que nosso Senhor ficava ali abraçado dele, passando a mão na cabeça, cuidando dele? Será que as multidões tinham esse tempo? Será que as multidões tinham essa condição? Elas viam o grande milagre, recebiam e iam embora. Dos 10 endemoniados que Jesus expulsou os demônios, os curou, um deles voltou para agradecer ao Senhor. 9 foram felizes. Meu problema está resolvido. Mas os apóstolos tinham a melhor parte. Eles ficavam ali abraçados de Jesus, andando. Às vezes a gente se faz uma ideia, Deus, Jesus aqui na terra, 100% homem, 100% divino, amém? Mas ele deixou a sua divindade para se tornar homem. Ele se humilhou à nossa condição. E como homem, ele tinha as mesmas condições de homem que eu e você temos. Então eu fico imaginando o nosso Senhor falar: vem cá, Pedro, vamos ali dar uma volta comigo. Abraçava Pedro. João ficava encostado no peito. Tinha alguns apóstolos que eram mais abusados. Não à toa Jesus fala: aquele que está enfiando o pão aqui no meu prato, esse vai me trair. Olha a intimidade que os apóstolos tinham. As Judas, né? Todos sem vergonha, achando que
que não era com ele. Sou eu, Senhor. Você já sabe, Judas. Mas nem por isso Jesus quebrou a intimidade que ele tinha com eles. Mesmo sabendo que ele ia traí-lo, ele não tratou ele de forma diferente até o último minuto que Jesus falou: é você mesmo. Vai lá e faz o que você deve fazer. Mas até então, Judas estava comendo e enfiando o pãozinho no prato de Jesus. Você já fez isso com a sua esposa, com seu pai, sua mãe, seu irmão? Será que a gente tem essa intimidade? Às vezes o prato da nossa esposa, do nosso esposo, sempre é mais gostoso, né? Acontece muito com a gente. Geralmente a gente pede, quando a gente sai para comer alguma coisa, pede, aí vem o meu e a pastora Lorena fala: mas parece que o seu está tão melhor. Aí a gente troca, né? Ou então divide. Era esse grau de intimidade que os apóstolos tinham com o nosso Senhor Jesus. Quantos querem ter esse grau de intimidade com Jesus? Jesus, em toda a sua divindade, mas em toda a sua hombridade, ele amou e amou como homem também. Ele amava os discípulos como eu amo os irmãos, como os irmãos me amam, só que em escalas muito superiores, muito maiores. E ele demonstrava esse amor, demonstrava essa compaixão. E se há alguma coisa que impactou aqueles 12 homens, foi esse amor que o pastor Cláudio falou aqui na hora das ofertas. Foi esse amor incondicional, esse amor que sobrepassa todo entendimento, esse amor louco, esse amor que vai totalmente contrário a esses padrões naturais do mundo que a gente está acostumado. Agora, sabe o que é maravilhoso, meu querido? Que quando você e eu nos dispomos a fazer a obra do Senhor, Ele precisa de nós. Na verdade, Ele não precisaria. Na verdade, Deus pode resolver tudo online. Tudo espiritualmente. Neste momento, existem vários anjos passeando neste lugar. Amém? Aqueles que sabem do mundo espiritual sabem do que eu estou falando. E eles estão fazendo coisas em prol de que esta reunião ocorra, e eles estão guardando este lugar, estão guardando as nossas vidas. Quem sabe muitos deles estão em batalha espiritual neste momento, para que essa palavra seja dita, e para que ela vá e exerça o fruto para o qual ela foi plantada. Porque o inimigo se opõe constantemente. O inimigo fica enviando dardos e enviando espíritos malignos para que a nossa mente não perceba, para que alguma coisa aconteça. Mas os anjos estão aqui cooperando. Mas ao mesmo tempo, Jesus quer que você e eu sejamos partícipes desta obra. Ele não quer fazer sozinho, Ele quer te usar. Ele quer que você se disponha, muitas vezes para recolher as sobras, muitas vezes para limpar a igreja, que eu considero o trabalho mais digno na obra do Senhor. Muito mais digno de que vir aqui pregar, vir aqui falar da palavra, a gente se prepara, a gente estuda um pouco, é muito fácil. Mas difícil eu dispor meu tempo, meu físico, meu ânimo para fazer essas coisas. Dia após dia. Amém? Abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, versículo 10. Os que acharam, digam: Deus é bom. Atos capítulo 9, versículo 10. Vamos ler do 10 ao 19. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis,
bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Olha só que coisa interessante. Saulo, principal perseguidor dos cristãos, principal assassino. As vestes de Estevão foram depositadas aos seus pés enquanto Estevão estava sendo apedrejado. Recolhe algumas cartas, algumas autorizações para ir a Damasco e prender aqueles que estavam invocando o nome. Que nome é esse? Jesus. Então, uma pessoa naquela época, somente por invocar o nome, já era considerada réu. E ela teria que ser aprisionada. E Saulo, ele em pessoa, junto com uma guarda, imagino eu, foi buscar algumas pessoas para serem levadas. Só que a caminho de Damasco ocorre o milagre do Senhor. E Saulo tem uma visão e ouve uma voz, e ele diz: Saulo, por que me persegues? E Saulo lhe diz: mas quem és tu? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E a partir daquele momento, Saulo começa a entender, e ele tem uma experiência pessoal com Deus, só que ele fica por algum tempo cego, e a palavra diz aqui, orando, esperando em Deus. E Deus resolve tomar as suas provisões e fala: bom, este vai ser um servo útil para mim. E Jesus já havia se aparecido pessoalmente a Saulo em uma luz tão forte que inclusive deixou Saulo cego. Mas o curioso aqui é que Deus fala para Ananias, um profeta, um varão daquela época, ir lá na casa de Judas para impor as mãos sobre Saulo. Será que havia necessidade disso? Necessidade espiritual? De forma alguma. Da mesma forma que Jesus aparece a Paulo no caminho a Damasco, Jesus cura, Jesus faz cair essas crostas dos seus olhos, e ele é batizado na mesma hora. Mas Deus sempre quer usar alguém para a obra. E Ananias, espantado com a missão que o Senhor lhe dá, retruca a Deus e fala: Senhor, não, o Senhor não está me pedindo isso. O Senhor quer que eu vá. E não foram poucos não, vários. Eu já ouvi falar que esse homem está procurando os cristãos para levar para lá, e o Senhor quer que eu vá para ele. O Senhor tem certeza disso? Não, porque ele está matando os cristãos, e o Senhor está me mandando para ele. Faz isso comigo, Senhor. Porque eu... A palavra não fala, né? Lucas, que escreveu o livro de Atos, era um médico, né? Então ele tem toda uma retórica para escrever. Mas eu sempre fico imaginando os detalhes, os acontecimentos, o contexto das situações. E Ananias, meio que em sonhos, meio que em visões, fala: não, Senhor, eu não vou, porque é um assassino, e ele está perseguindo os próprios cristãos, e agora o Senhor quer que eu vá lá. O Senhor já não se apareceu para ele lá em Damasco? Então, dá um jeito. Faz mais uma vez. Por que o Senhor precisa de mim? Aí o Senhor fala: vá, porque é conveniente, porque ele vai ser um grande instrumento para mim. Ele vai ser um grande servo. E quão grande servo Paulo foi. Imagina se Ananias tivesse recusado de ir. Será que Saulo não veria novamente? Eu creio que sim. Os propósitos de Deus, os planos de Deus, eles se cumprem independentemente de nós, independentemente da nossa ação. Mas Deus quer usar as nossas vidas. Então é muito melhor que nós, em obediência, em amor, falamos assim: olha, Senhor, tá bom, já que o Senhor está falando, então eu vou. Havia necessidade de Pedro andar sobre as águas?
Se a gente pensa de forma natural, de forma lógica, não havia necessidade. Pedro se assusta junto com todos os apóstolos e fala assim: Senhor, és tu? Fala assim: sou eu, Pedro. Não, não é não. É um fantasma. Sou eu, Pedro. Então vem. Já que você duvida, então vem. Ó que eu vou. Então venha. E Pedro vai. Dá um passinho e dá certo. Aí dá mais outro e dá certo. Aí ele começa a afundar. Porque a fé dele não foi suficiente. Aí Jesus vai lá e tira ele. Homem de pouca fé. Primeiro você me prova, me testa. E agora, você quer afundar? Então vamos. Deus quer usar as nossas vidas, irmãos. Quando eu perguntei no início do culto se você amava fazer a obra, talvez você não estava com essa visão. Muitas pessoas dizem que amam fazer a obra. Mas o pastor pede para fazer alguma coisa, talvez das mais simples possíveis. Olha, eu precisava que você fosse ali buscar uma pessoa. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo, porque eu não sou integral igual o Senhor. Eu tenho minhas coisas, eu tenho meus trabalhos, eu tenho meus afazeres. Eu não posso ficar por conta disso. Quantas pessoas se recusam? Às vezes o Senhor manda, vai ali, ora com essa pessoa. Nós estamos sentindo o Espírito de Deus falar as nossas vidas, estamos sentindo o Espírito Santo confirmar dentro do nosso coração. Vai lá, faz. Ah, não, eu acho que isso é coisa da minha cabeça, porque Deus não ia precisar de mim. Assim como Deus não ia precisar de Ananias, assim como Deus não ia precisar de Moisés, não ia precisar dos apóstolos, mas Deus quer precisar de nós. Deus quer que a gente se disponibilize para fazer a obra. E muitas vezes nós falamos: não, Senhor, manda outro. Ele é melhor, ele fala mais bonito, ele fala melhor, ele é mais alto, ele é mais baixo. Moisés era gago, ou se fazia de gago. A palavra diz só que ele tinha dificuldade para falar. E a primeira desculpa que ele achou foi essa. Só que o que Moisés não falou é que ele tinha formação universitária em várias faculdades do Egito. Ele foi criado como príncipe dentro do Egito. Ele tinha muito conhecimento, ele tinha uma gama ampla de palavras, ele talvez tinha um vocabulário muito completo, muito melhor do que outros judeus daquela época. Aliás, muitíssimo mais, porque todos eles eram escravos. Enquanto Moisés estava ali no bem bom, os seus primeiros 40 anos de vida, desfrutando dos manjares do palácio, estudando, se formando, se aperfeiçoando. E quando Jesus quer usar a vida dele, a primeira coisa que ele fala: não, Senhor, mas eu sou gago. Como que eu vou falar alguma coisa? Aí Deus pega e fala: não, então eu vou resolver o seu problema. Arão vai falar por você, o seu irmão. Ele vai falar no seu lugar. E quantos de nós estamos assim? Tantas vezes. Irmão, vamos abrir um grupo familiar na sua casa. Ah, não, pastor, mas lá é tão pequeno. Não, pastor, mas lá chove demais. Ah, não, pastor, mas não sei. Os irmãos não vão gostar muito de lá é muito barulhento. Irmão, vamos ali orar comigo com esse... Tem uma pessoa possessa, vamos ali. Não, pastor, não, eu morro de medo dessas coisas. Deus me livre disso. E o Senhor quer usar a sua vida. O Senhor quer que você vá lá e sinta o mesmo que os apóstolos sentiram. Não era diferente com os apóstolos. Eles da mesma forma também se negavam e tropeçavam nos seus próprios entendimentos, nas suas próprias palavras. Pedro era carrancudo, ranzinza. O tempo todo Jesus falava: Pedro, faça isso. Eu falava: não, mas não vou fazer. Tá bom, Senhor, vou fazer. Agora, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas aceitaram o Senhor Jesus. Amém? Um pescador ignorante, um pescador que não sabia de nada, mas o que ele sabia era que ele amava ao Senhor e queria fazer a obra. O que ele sabia é que aquelas horas que ele passou
as madrugadas. Quantas vezes os apóstolos viram o sol nascer ao lado do mestre, ouvindo os seus ensinamentos, ou simplesmente ali sentado junto com ele, contemplando, apreciando a sua beleza, a sua formosura, não a formosura humana, porque Isaías fala que Jesus era varão experimentado em quebranto, experimentado em dores. Então talvez a formosura do nosso Senhor não era física, mas era o resplandor, o brilho de Deus, que brilhava através dos seus olhos, e brilha até hoje na vida de um irmão, de uma irmã, que tem entregado a sua vida ao Senhor Jesus, amém? Fala para o seu irmão, pergunta para ele, você tem o brilho do Senhor? Amém? Meus irmãos, eu amo quando alguém descobre que eu sou crente sem eu falar. Eu amo isso. Eu fico feliz, eu fico orgulhoso, sabe? Não devia ser motivo de orgulho, porque o nosso orgulho é a glória de Jesus, amém? Nós nos gloriamos no Senhor Jesus. Mas quando alguém pega e fala, você tem cara de crente. Muitas vezes até de forma pejorativa, né? Mas você é muito certinho, você é crente, não? Sou crente. Porque eu creio num Deus todo-poderoso. Porque eu creio num Deus que opera milagres, que Ele faz maravilhas e que Ele me ama e Ele ama você também. E a maioria das vezes, graças a Deus que as pessoas descobriram que eu era crente, eles perceberam um brilho, talvez um odor, talvez um aroma espiritual que não emanava de mim. Isso vocês podem ter certeza. Porque nós somos tão falhos, tão simples, tão fracos. Quantas vezes nós, ao igual que Pedro, não negamos 1, 2, 3 vezes, mas 80 vezes, 100 vezes, nós negamos ao Senhor Jesus. A pastora Lorena me falava esses dias, quanto tempo às vezes a gente passa com algumas pessoas, em alguns cursos, em alguns lugares, no nosso trabalho. São anos às vezes que a gente conhece as pessoas, talvez eles nem sabem o que a gente faz. Talvez eles nem sabem qual é a nossa missão. Talvez eles não fazem nem ideia daquilo que nós pregamos, que é Jesus Cristo ressurreto. Que nós pregamos as boas novas, que nós pregamos a formosura do Evangelho. A palavra diz, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. As boas novas de Jesus. Eu quero ser formoso aos olhos do Senhor. Eu quero ser usado por Deus. Eu não quero que essas coisas, essas mazelas que me impedem muitas vezes, o meu raciocínio que parece ser tão lógico, parece ser tão certo, parece ser tão correto. Senhor, mas esse é um louco assassino que está matando cristãos e o Senhor quer que eu vá para ele? É exatamente isso. Não, Senhor, mas eu acho que hoje em dia é diferente, o Evangelho hoje em dia é diferente. E arrumamos desculpa atrás de desculpa, todas elas válidas. Não tem nenhum crente que fica mentindo. Amém? As nossas desculpas são perfeitas, são válidas, são viáveis. Se alguém quiser investir em alguma desculpa nossa, pode, sem medo de errar. Vai ter um retorno maravilhoso. Porque a gente prepara um esquema tão certo que é impossível dar errado. Na nossa mente, na nossa consciência, e a pessoa a quem nós mais mentimos é a nós mesmos. Não, mas eu estou cansado, mas eu mereço descansar. Trabalhei o dia inteiro. Por que eu vou para o grupo? Não, estou muito cansado, eu mereço esse descanso. É uma desculpa válida, completamente válida. Quem vai dizer o contrário? Que você não trabalhou o dia inteiro e não está cansado? Ninguém. Mas eu posso fazer um pouco a mais, posso? O Espírito Santo de Deus, as dádivas que Ele me dá, a recompensa que a gente tem em fazer a obra do Senhor é tão maior do que um cansaço momentâneo. É tão maior do que uma lógica, do que uma filosofia, do que um sofisma, do que algo que está na minha mente dizendo, não é, isso não é certo.
Mas a sabedoria dos homens é loucura para Deus. E a loucura divina de Deus é sabedoria para nós. Amém? Deus é um Deus louco, completamente louco. De acordo com a filosofia, de acordo com a psicologia. Ele tinha que fazer psicanálise. Sabe por que ele é louco? Porque ele me ama. Porque ele te ama. Ele é louco. Quem iria entregar o seu filho por alguém como eu, por alguém como você? Eu gosto muito da palavra do Caio Fábio quando ele fala que nós não podemos conhecer o amor de Deus através de outras pessoas, mas nós só conhecemos o amor de Deus por nós mesmos. Muitas vezes a gente espera Deus fazer um grande milagre, uma grande obra na vida de alguém, talvez um viciado, uma pessoa que está lá no fundo do lamaçal, para entender o amor de Deus. Mas, meu amado, só Deus para nos aguentar. Só Deus para nos amar. Como nós somos difíceis, como nós somos complicados. Ontem eu estava falando para o Júnior e para a Gislaine que a minha cabeça às vezes é tão complexa que quando morrer tinha que levar para uma universidade para estudar. Tamanha loucura, tamanha complexidade. Transtornos bipolares, sensações, percepções, sentimentos. Quantas vezes é algo tão simples que Deus manda a gente fazer? Manda não, Ele pede, Ele espera que a gente se disponha. E nós, na nossa lógica superior, abandonamos a obra por um pequeno detalhe às vezes. Quantas vezes nós já a caminho para fazer alguma coisa, furou o pneu, não vou poder ir mais. Já liga para o irmão e fala, irmão, não vai dar porque o pneu furou. Você sabe, né? Quando o pneu fura, aí não tem mais jeito. Então, o senhor manda outro aí, pede para alguém me acudir, alguma coisa, mas eu não vou. Mas às vezes aquilo vai demorar 10, 15 minutos. Só que a desculpa é boa, né? Então, colou, beleza. Eu não preciso fazer mais. Mas o meu apelo nessa noite, querido, é para que você se disponha. Porque ai de nós, se a nossa recompensa fosse esperar o que este mundo oferece. Seríamos os mais miseráveis dos homens se os nossos olhos estivessem em receber alguma coisa dos gentios, como diz a palavra. Receber alguma coisa de homens, algum agrado, algum dinheiro, alguma coisa, algum bem material, que não sejam as madrugadas ao lado do nosso Mestre no céu. Amém? Quantos aqui querem passar noites e noites em vela, ouvindo o Mestre, ouvindo o Senhor Jesus, passando a mão na sua cabeça? Fala mais, Senhor, fala mais. Só o Senhor conhece o nosso coração, só o Senhor conhece o mais íntimo, só o Senhor pode sondar as nossas vidas. Eu quero que você feche seus olhos nessa noite. A palavra do Senhor diz que onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu. E o Senhor Jesus está aqui neste lugar. Eu e você viemos em nome de Jesus até aqui. E essa palavra é para que ela vá de encontro ao seu coração. Essa palavra é para que ela desperte em mim e em você este amor por fazer a obra de Cristo. Não é fácil, amado. Muitas vezes não é fácil. Na maioria das vezes não é fácil. Não espere achar facilidade. Não espere para fazer a obra que alguém venha e busque você e te leve e depois te deixe. E você tenha todo o conforto do mundo necessário. Às vezes a obra não vai ser assim. Mas eu quero ser um apóstolo do Senhor. Senhor, coloca em nossos corações, ó Deus amado, o quebrantar, Senhor, o desejo, Deus, de ser mais um dos 12 que está ali, Senhor, em Tua presença, desfrutando, Senhor, do dia a dia, das noites, Senhor, dormindo com o Senhor, aprendendo de Ti, nos alimentando de Ti, Senhor. Tu dissestes a este mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a fonte de águas vivas, aquele que de mim se alimenta não terá mais fome, aquele que beber das minhas águas não terá mais sede. Assim nós queremos, ó Deus, dia a dia, Senhor,
nos alimentar de Ti, ó Pai. E me conheces. Ó Senhor, sonda os nossos corações. Quebranta meu coração. Coloque a mão em seu coração, querido. Toca-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só Ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me. Sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração. Coloque a mão em seu coração, peça ao Senhor. Toca-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só Ti. E então usa-me, Senhor. Oh Deus, vem agora e usa-nos, Senhor. Usa-me Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, vai usar as nossas vidas, ó Deus, agora. Pai Santo, aqui estão teus filhos e as tuas filhas. Meu amado, levante as suas mãos e peça ao Senhor para sondar o seu coração. Ele conhece o que há dentro de ti. Só o Senhor conhece a tua vida. Só o Senhor conhece os teus pensamentos. Talvez você tenha colocado desculpa diante dele para deixar de fazer aquilo que ele tem feito. Talvez nós estamos desculpando com essa obra, mas agora eu creio que o Senhor vai renovar a sua vida. O Espírito do Senhor está aqui. Assim como o Pai foi. Ele quer que você seja restaurado. Abra a sua boca e comece a clamar. A noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo sim, Senhor. no deserto, como Usa-nos, ó Deus. flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, como um farol que brilha. Agora derrama, Senhor, derrama mais o teu Espírito Santo, Senhor. Só tu podes fazer-nos, ó Deus, outras a tua obra. Só tua mão, Senhor. Flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que quem te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Fala, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, cantando, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Levante as suas mãos comigo. Eu quero orar por você. Senhor, as nossas vidas estão aqui diante de Ti, Senhor. Oh Deus, Tu estás ouvindo a oração de cada vida neste lugar, Senhor. Tu estás ouvindo o clamor, Senhor, de corações quebrantados, Senhor Deus, que se colocam diante de Ti agora, Senhor. Homens e mulheres, oh Deus, que estão dispostos a se colocar na brecha, Senhor, por aqueles que não Te conhecem. Homens e mulheres neste lugar, Senhor, que estão dispostos a pegar a vassoura e varrer, Senhor amado, este lugar, varrer este mundo, oh Deus, com o Teu Evangelho. Pai Santo, agora, olha para o coração dessas vidas, Senhor. Olha para nós, Deus. Capacita-nos, Senhor. Agora, Deus, derrama o Teu Espírito, Senhor, para que o Teu poder, Deus, transforme as nossas vidas, para que a Tua misericórdia nos faça forte, Senhor. Derrama nós agora, Senhor, sobre cada um, Senhor. Derrama nós, Deus. Derrama nós de cura, derrama nós espiritual, para que os irmãos da igreja, Senhor, como pessoas nas suas mãos, pessoas sejam livres, pessoas sejam expulsas, pessoas sejam livres, pessoas sejam livres por sua Senhor, as nossas vidas, a nossa casa, Pai. Transforma-me, entregar-nos a Ti, Senhor, servos para guarda a Tua graça, da Tua Senhor, aqueles que querem saber, Senhor, hoje sempre, levanta, Senhor, e dá forte, Jesus. Que brilha noite como ponte sobre as águas, como abrigo deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Você pode se sentar agora, querido. Quantos aqui querem ser instrumentos do Senhor? Amém? Levante a sua mão e diga: Senhor, eu quero ser instrumento Teu. Aleluia. Deus está ouvindo isso. Amém? Quero passar para o pastor Quirino. Ele vai passar uns avisos para a pastora Rose a respeito do acampamento. E logo que eles falarem, a gente vai
concluir e encerrar o culto com mais alguns avisos. Amém? Amém. Eu quero convidar a Ana Júlia aqui à frente. Ela tem uma palavra em nome dos jovens para os irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Eu venho aqui em nome da Revolução Jovem falar sobre o nosso acampamento e, ao mesmo tempo, fazer um pedido à igreja. Nosso acampamento está com valor de R$50, vai acontecer no dia 28 e 29 de maio, no Recanto das Hortênsias. Eu peço aos pais que estejam incentivando seus filhos a estar no acampamento. Nós não vamos para lá para ter apenas um momento de lazer. Nós vamos para lá para aprender sobre a palavra de Deus. Amém. Estar em comunhão com Deus. É isso que eu peço para a igreja. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu quero reiterar, né, tudo que a Ana Júlia disse aqui. E eles estão sendo preparados para este acampamento já há quase um ano.